Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Perdoem-me aí pelo ruído de fundo. Hoje, então, no nosso encontro, né, do dia 6 de dezembro de 2021, a proposta é que nós possamos discutir um pouquinho a respeito de uma técnica que foi discutida na semana passada, né, pelo Rafael Scari, né, que é parte do projeto de dissertação dele, e que a gente vem já há algum tempo tentando entender um pouco melhor, né, como que ela se comporta, quais são os potenciais efeitos, né, e principalmente relacionados aí à espasticidade, né. Por que esse tema, né, como que ele veio? Ele, na verdade, surgiu a partir de uma proposta, de um projeto que veio a se tornar depois o meu projeto de doutorado na época, né, eu fiz na engenharia biomédica, né, assim como o professor Diogo Simões, e, e aí, quer dizer, essa proposta ela começou a partir de uma colaboração, né, com um professor que o professor Diogo Simões também conhece, que é o David Simpson, né, professor David Martin Simpson, foi o nosso professor lá no programa de engenharia biomédica, e que atualmente ele né, por ser britânico, ele acabou voltando para a Inglaterra e é professor na Universidade de Southampton. E na época a ideia é a gente desenvolveu um projeto em colaboração com ele e com uma professora da mesma instituição, que é fisioterapeuta, que é a Jane Burridge, né? Se vocês procurarem o nome dela, ela é uma pessoa bastante inserida, né? Quer dizer, eu acho que ela faz um trabalho muito bacana entre a pesquisa e a aplicada. Pois é, a engenharia biomédica, a gente, né, assim como o Henrique também, né, está fazendo doutorado lá, está concluindo o doutorado lá. Enfim, e aí a ideia, a gente tentou montar um projeto de cooperação, né? Na ocasião, a professora Jenny Burridge, junto com o professor David Simpson, eles estavam trabalhando então com eletroestimulação. A ideia era avaliar os efeitos da eletroestimulação na espasticidade, mas assim, a cooperação efetivamente acabou não acontecendo, e na época a minha orientadora, né, a minha orientadora aqui aqui no Rio, né, aqui no Rio de Janeiro, a professora Cláudia Vargas, junto com o professor Márcio Nogueira, a Cláudia que era bióloga, né, trabalha com neurociências, e o Márcio que é engenheiro eletrônico, eles acabaram me orientando então nesse projeto, onde a gente buscou então compreender um pouquinho melhor, né, como que alguns parâmetros se comportam, mais particularmente um parâmetro na estimulação, e, e usando um dos recursos, né, que foi até discutido pelo Rafael na semana passada, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, do porquê que a gente acabou se debruçando sobre esse tema, né, né, como que ele surgiu nas nossas vidas, né, tá? Então, assim, do ponto de vista conceitual, e eu acho que isso é bastante interessante, né, o conceito de espasticidade, que a maioria dos textos, né, dos livros, de uma forma geral, trazem o conceito do Lenz, né, que a espasticidade seria uma desordem motora, né, essa tem sido inclusive a tônica ainda, né, nessas diferentes discussões, né, que a gente vê. E aí ele fala, né, quer dizer, seria uma desordem motora caracterizada pelo aumento de velocidade dependente. Para quem tem contato com pacientes pós-AVC, por exemplo, né, sabe como que é essa resposta. Então, com o aumento do tônus muscular, né, exacerbação de reflexos profundos, enfim, eu acho que esse é um conceito que muita gente acaba, de uma certa forma, esbarrando aí quando está trabalhando com pacientes neurológicos que apresentem espasticidade, né? E aí, no meu caso em particular, né, eu acho que foi talvez a mesma experiência que a Thaís viveu, né, e outros colegas, foi mais particularmente ao AVC, tá? Embora o meu contato tenha sido num período mais curto, né, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação bem pontual a respeito dos efeitos agudos dessa técnica, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, né, e aí o que motiva, na verdade, o uso da estimulação elétrica,
seria, na verdade, né, aqui eu fiz um destaque em relação, né, aos efeitos da espasticidade do ponto de vista postural, né, inclusive, mas uma questão interessante é que em 2005, Pandian e colaboradores tentaram, digamos, enxugar um pouco mais esse conceito, mas fazendo um destaque de que não é uma questão de uma desordem motora, mas sim um comprometimento do ponto de vista sensório-motor, né? Então, isso, de uma certa forma, favoreceria também o uso dessa técnica da estimulação elétrica, que a gente vai discutir mais à frente, mas principalmente tentando buscar uma estimulação que recrutasse vias sensitivas. Tá? Então, basicamente o teor, digamos assim, relacionado ao uso dessa técnica. Do ponto de vista de abordagens terapêuticas, a gente tem aí uma série de possibilidades, né? Então, o uso de órteses, né, para minimizar os efeitos em termos de deformação, o uso de drogas, né, como, por exemplo, a própria toxina botulínica, né, bastante utilizada, né? Então, você faz a aplicação dessa droga na junção neuromuscular, né? E aí você diminui significativamente, né, quer dizer, a interação da membrana do neurotransmissor com a vesícula pré-sináptica, então você não tem a liberação da acetilcolina, né, na placa motora. Então você tem uma interrupção que, pelo que eu tive contato, né, pude ler, aí isso pode variar entre 4, 6 meses, pelo menos, né, em termos de efeito. Então, o músculo ele passa a não receber nenhum tipo de sinal, né? Ele não passa a não ser mais recrutado, e aí o que se faz muitas vezes é utilizar essa janela como uma janela temporal para você tentar quebrar um pouco o padrão. E aí, de novo, olha só, para vocês que têm experiência nesse tema, fiquem muito à vontade para me interromper, porque efetivamente o meu contato com essas técnicas, né, foi bastante reduzido. Então, Thaís, né, os colegas que estão mais na linha de frente, né, enfim, tem um contato mais forte, fiquem à vontade para me corrigir, tá bom? E aí uma dessas técnicas também seria a própria estimulação elétrica, né? E aí diferentes modalidades ou diferentes sugestões em termos de protocolo no uso desse tipo de abordagem terapêutica, né? A gente tem, inclusive, no uso da estimulação elétrica funcional também, né? Não sei se alguém tem experiência no uso da estimulação elétrica funcional com paciente espástico. Thaís, não sei. Diogo, Thaís quer falar, Thaís, um pouquinho? Isso é importante a tua contribuição, porque você tem uma experiência com paciente pós-AVC, então fique muito à vontade para dividir essa apresentação comigo hoje, tá? Olá, boa tarde, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá bem baixinho, se você puder chegar mais perto do microfone e talvez falar um pouquinho mais alto, Thaís. Tá, vou colocar o fone, que eu acho que vai ficar melhor. A minha experiência agora foi um pouco interrompida com a minha vinda para cá, mas o tempo que eu tive de experiência, tanto no laboratório, né, de pesquisa, em membro superior, a gente viu bastante fluidez, né, principalmente no movimento durante a atividade de preensão, assim, de pegar um objeto à frente, né, a tarefa de grasping, drink, né, de beber algo, e também no tibial, né, para facilitar no movimento de dorse durante a marcha. Então, assim, ele funciona quando principalmente na função de alguma tarefa, né? Por isso que é a estimulação elétrica funcional. Então, além de ajudar, com certeza, assim, na amplitude do movimento, reduzir as possíveis complicações de contratura por excesso de espasticidade. Na clínica é bem utilizado, sim, para a melhora da função no dia a dia, né, e a qualidade de vida dos pacientes, sem dúvida. Não é interessante, é importante esse seu relato, Thaís, porque às vezes a gente percebe um certo receio, né,
dos alunos, às vezes, principalmente na fase né, do estágio, de poderem utilizar esse tipo de recurso. Gente, eu peço desculpas a vocês pela quantidade de ruído, não sei se está atrapalhando muito a apresentação, mas, enfim, assim, eu tenho conhecimento de alguns trabalhos, né, fazendo uso da estimulação elétrica funcional, por exemplo, em tibial anterior e posteriormente avaliando os efeitos na musculatura antagonista, né, então, no caso, tríceps-sural, quer dizer, com uma redução no quadro espástico. Então, essa é uma aplicação também bastante, como você mesma falou, né, Thaís, no auxílio à função e no auxílio à inibição. E uma das justificativas que eu acho particularmente interessante é que o que se percebe que teria um efeito agudo, né? Então você teria um efeito, digamos, imediato da estimulação e que pode se somar, né, com os efeitos gerados nas sessões subsequentes. Porque, assim, uma crítica que alguns autores fazem é que, no caso da toxina botulínica, você bloqueia, né, a conexão neuromuscular e o paciente fica sem função, né? Quer dizer, ele não tem a oportunidade de tentar experimentar o movimento, né, tentar controlar o movimento. Então, isso, por um lado, se pode parecer um recurso interessante para quebrar um pouco o padrão, né, assim, principalmente se ele tiver alterações biomecânicas mais importantes ali, né, uma limitação mais mecânica, porque nesse caso a estimulação elétrica realmente ela não vai resolver, né, se for um paciente muito crônico, mas assim, do que eu tenho contato com a literatura, quer dizer, existe uma tentativa, né, no sentido de motivar as pessoas a fazerem uso desse tipo de recurso, no caso a estimulação elétrica, né? Enfim, então e outra coisa também acho que é importante, deixa eu só mudar meu cursor aqui, tem uma série de autores, né? Uma professora com quem a gente já teve a oportunidade de trabalhar, eu e o professor Diego Simões, a Lilian Fernandes, ela, na parte de mecânica muscular, né, uma vez conversando com ela, assim, parece que existe uma literatura que discute um aspecto bastante negativo no uso da toxina botulínica quanto às mudanças nas propriedades musculares. Então, isso no longo prazo poderia trazer algum tipo de prejuízo para o aspecto contrátil, né? Eu não sei mais detalhes, mas ela, uma vez conversando com ela falou inclusive que em um evento que ela teve a oportunidade de participar, é, ela me contou esse caso uma pessoa que estava participando do evento, apresentando seu trabalho, fazendo uso de toxina botulínica, que foi muito criticada nesse evento, né? Então, assim, por pesquisa, foi criticada não por pessoas que não têm domínio do assunto, mas por outros pesquisadores que trabalham de uma forma bastante intensa com mecânica muscular, os efeitos da toxina botulínica sobre as propriedades contráteis. Então, parece que é um tema meio sensível, né? Não sei aqui exatamente, mas parece que, pelo menos nesse evento, foi até um evento da Sociedade Internacional de Eletrofisiologia e Cinesiologia, ESEC, que ela comentou a esse respeito. E aí, nesse caso da estimulação elétrica, né, eu tenho muita dificuldade, eu sempre converso isso com o Diogo, com os nomes, né, isso até de uma certa forma, me incomoda um pouco, né, seis, fez, porque tudo, na minha concepção, se eu estiver errado, o Diogo me corrija, corrente isso, corrente aquilo. Oi, Rafael. Não, eu tô te vendo, Rafael. Não sei se tô te vendo. Tudo bem? Voltou. Fiquei aqui. Ficou congelado? É. Então, assim, só para fazer esse comentário, depois eu queria até escutar vocês, essa técnica, né, na qual a gente teria interesse, então, né, que eu vou estar discutindo, seria o que seria equivalente ao TENS, né, que pelo que eu entendo, né, pelo pouco que eu entendo, seria uma estimulação que, de uma certa forma, teria alguns, né, quer dizer, em termos de largura de pulso, algo
em torno de 50 a 300 microsegundos, quer dizer, uma largura de pulso nessa faixa, frequências que poderiam variar, pelo menos foram esses parâmetros que eu encontrei, e com um objetivo muito particular, né, para analgesia, né, então, para o controle da dor, né, mas, de novo, né, quer dizer, eu não tenho uma experiência prática, efetivamente, na clínica com estimulação elétrica, mas essa questão sempre me incomodou um pouco, né, acho que a gente já teve esse papo, né, Diogo, se quiser comentar. Então, Marquinhos, eu acho que o ponto de incômodo é sempre a questão relacionada às nomenclaturas para correntes que a base é a mesma. Então, se a corrente que você usa no TENS para o FES, a única diferença é a modulação, porque no final das contas são as mesmas correntes utilizadas, né? E às vezes com nomes distintos e tal, mas com objetivos distintos, inclusive. A questão da TENS fica muito no aspecto dela não ser uma corrente com objetivo de estimulação motora. Então, como você fica ali naquele limiar sensorial, como objetivo, muitas vezes, principal de analgesia, você consegue ter essa resposta, mas não quer dizer que em alguns momentos você não tem estímulo motor. Porque se você tiver, por exemplo, 250 microsegundos de largura de pulso, a probabilidade de você disparar uma fibra muscular com essa largura de pulso é grande. Então, assim, você vai estar sempre jogando naquela questão, largura de pulso, intensidade, frequência para você ter somação temporal ou não, de acordo com o objetivo que você deseja, se é um estímulo muscular ou se é um estímulo sensorial. Além do que no estímulo muscular você vai ter aquele tempo de execução, né? Aquele tempo onde você vai estar mantendo aquela corrente, ativando aquele músculo em padrão de contração para executar determinada tarefa em tempo de repouso. Quando na TENS você tem essa estimulação prolongada, esse tempo de execução prolongado, até mesmo para analgesia. Então, assim, isso às vezes gera uma confusão, que é difícil você falar para a pessoa que, gente, são coisas com objetivos diferentes, mas a corrente é a mesma, tal, que muda é a modulação. E, na verdade, não é tão complicado assim quando a gente entende o que cada um desses parâmetros é responsável, né? Então, quando a gente passa a entender como que a frequência atua na somação temporal de disparo desses estímulos, tanto sensoriais como musculares, e o quanto que essa largura de pulso interfere proporcionalmente à intensidade da minha corrente aplicada, eu vou entender melhor como que vão ser esses objetivos, né? Então, em geral, nos cursos de graduação são passadas verdadeiras tabelinhas de decoreba, porque muitas das vezes é difícil naquele momento para o aluno compreender isso, mas eu acredito que com o passar do tempo, ele entendendo melhor esse conceito, vai perceber que não precisa de tabelinha nenhuma, é muito tranquilo desde que você entenda cada parâmetro, o que ele faz, né? Mas é mais ou menos isso aí. Bom, não sei se eu contribuí mais, não sei mais a mim. Sim, e é interessante, Diogo, porque em alguns desses trabalhos, uma coisa que para mim fica assim, na verdade não fica clara, a impressão que eu tenho é que muitos desses estudos, eles fazem uso de alguns parâmetros, mas são os parâmetros que são ofertados pelo estimulador. Eles, na verdade, não buscaram desenvolver um raciocínio a partir do porquê que eu estou testando aqueles parâmetros. Ô, Mar, isso daí é complicado até para a gente procurar nos estudos clínicos, estudos que tenham parâmetros similares. Você pode ter uma variação de parâmetro e que às vezes a gente não sabe o quanto que isso impacta em cada situação. Vou puxar um pouco mais para minha praia. Se eu estou usando a estimulação elétrica para estímulo de força muscular, seja ela de endurance ou ganho de torque, qualquer coisa nesse sentido na área de ortopedia, se a gente for pensar nesse aspecto. Qual é a diferença de eu fazer um estímulo com 250 microsegundos e com 300 microsegundos? Se eu fizer um de 250 microsegundos, mas com uma intensidade X, ou melhor, 2x, e no outro que eu aumento a largura de pulso e faço a intensidade X, dá diferença no estímulo? Qual deles é mais eficiente? Então, isso aí são perguntas que eu ainda não tenho resposta para esses aspectos. Eu já vi alguns estudos comparando tipos de corrente, algumas coisas mostrando pico de torque desenvolvido, mas acho que tem muita coisa interessante para ser estudado ainda nesse aspecto para a gente entender um pouco melhor. Rafael, fica à vontade. Tá sem áudio, Rafael. Essa discussão a gente sempre tem, né, Diogo? Com relação a esses parâmetros. Eu tenho lido, agora eu estou com um pouco mais de tempo, né? Eu tenho lido mais
mais algumas coisas, e o ponto-chave que está sendo da eletroestimulação, pelo que eu estou lendo, tanto falando da TENS, né, quer seja para estimulação somatosensorial ou para uma analgesia, uma hipogesia, né, o ponto-chave, na verdade, pelo que eu estou percebendo, tá, Diogo? Não estou falando que é isso, não. É o seguinte, tudo fica em cima da intensidade, da amplitude. Por quê? Porque em cima daquele gráfico que a gente discute, né, Diogo, que a gente sempre discute da duração de pulso, isso. A intensidade é que vai somar, porque dependendo da amplitude, o limiar ali, entre limiar sensorial, motor e doloroso, ele vai diminuir. Então, igual você falou, Diogo, se eu diminuir a duração do pulso, por exemplo, mas, consequentemente, se a dose eu conseguir aumentar, não chegando no nível doloroso, mas mantendo forte, né? Porém confortável, mas forte, então essa lacuna, na verdade, não é... A gente não vai olhar pela duração tanto do pulso, que eu estou muito... Desde que a sua largura de pulso não seja pequena. Desde que a sua largura de pulso não seja pequena, você precisa aumentar demais a sua intensidade. E às vezes o aparelho nem vai ter intensidade para chegar no nível que você quer por causa da largura de pulso ser muito pequena, entendeu? Então, assim, essa questão de largura de pulso, que é uma coisa que eu tô muito curioso desde o ano passado, né? E por motivos óbvios, né? Da minha pesquisa. Então, tá batendo muito em cima disso. Eles pegam muito mais em cima da intensidade, porque é o valor que realmente a gente consegue fazer uma dosagem ali mais substancial, vamos dizer assim, e mexendo, por exemplo, igual você deu o exemplo, de 300 para 250, o que vai alterar? Depende da intensidade que eu vou jogar, entendeu? Então, assim, obviamente eu não tenho resposta, né, gente? Mas assim, trazendo o que eu tenho lido, interessa a intensidade, independente... E aí talvez entre uma outra questão, Rafa, importante, que é a própria característica do sujeito. As pessoas têm diferentes limiares, internet hoje especialmente de dor, com relação à corrente. Então, tem pessoas que suportam intensidade maior, tem pessoas que suportam intensidade menor, já está reclamando se a intensidade for menorzinha. Então, quando você pensa em uma faixa de 250 a 300, eu concordo com você, a intensidade ela passa a ser um fator-chave dessa modulação. Mas diferente dessa faixa, igual o Marquinhos colocou aqui, se você pegar uma faixa de 50 micro, aí você já está com a largura de pulso bem pequenininha, e aí você vai precisar de uma intensidade maior. E aí vem aquela história, beleza, vamos definir então a largura de pulso que seja mais ou menos padronizada para a gente. Quando a gente pegar essa mesma largura de pulso, pode ser que você tolere uma intensidade de corrente maior do que o que eu tolere. E aí, a gente vai conseguir simplesmente modular pela amperagem, né, pela própria corrente, ou esse aspecto de percepção subjetiva, individual, ele vai ser importante nesse sentido. Então tem, sei lá, acho que tem muitas interrogações aí para serem colocadas. É até interessante, porque, por exemplo, esses foram alguns parâmetros encontrados na literatura, mas variam bastante mesmo, né? O Marquinhos varia porque você pega o estímulo sensorial em todos eles. A variar pela intensidade, principalmente. Sim. A não ser que ele coloca esse mínimo de 50 microsegundos, porque se você tiver uma largura de pulso menor que 50 microsegundos, você precisa de uma intensidade absurdamente alta para estimular. Uhum. Então é mais ou menos isso. Então, assim, se você tiver 50 microsegundos a 1 mili, por exemplo, que já é uma largura de pulso bem grande, você vai conseguir fazer um estímulo sensorial do mesmo jeito. A diferença é que quanto maior essa largura de pulso, menos intensidade de corrente você pode... Entendi. Pelo menos não chega no doloroso, né? Fica à vontade, Thaís. Sobre essa individualidade também, né, do sujeito, principalmente os que são sequelados, assim, do sistema nervoso, né? No caso da AVC, por exemplo, eu fiz uma pesquisa que era comparar, né, a estimulação elétrica e o uso de robótica mecânica. E a gente usou parâmetros bem estipulados, assim, tanto da duração de pulso, que foi só 300 para todos, e uma frequência de 45 Hz, né, no caso de estimulação funcional.
E só que a intensidade foi dada a partir do limiar do paciente. O máximo que ele tolerava, fazendo o movimento, a amplitude que desejada para a tarefa, né? E assim, teve uma diferença gritante, e as intensidades assim, altíssimas mesmo, já com uma duração de pulso estendida, né? Então, realmente, esses sujeitos assim, né, que ainda tem uma questão de discutir melhor sobre esses parâmetros da gente alterar, enfim, e que modifica muito por cada sujeito, né? E eram sujeitos bem crônicos, assim, mais de 5 anos de AVC, né? Com uma já bem adaptado, né? Dentro da manualidade, ali dentro da função manual dele. É bem questionável mesmo. Bom, muito interessante isso que você trouxe para a gente dessa percepção, e principalmente porque eles têm aquilo que Marquinhos estava falando aqui do comentário da Lilian, né? Propriedades mecânicas já muito modificadas em função do tempo, né, de patologia. Então, isso também vai refletir nessas características individuais, né? Então, eu, mais uma vez, né, trazendo para o meu lado, às vezes me interessa aí mais o ganho absoluto de torque que o sujeito possa desenvolver. Será que se eu estimular esse sujeito numa intensidade muito mais alta, o ganho de torque dele vai ser tão significativo, vai ser tão importante assim se eu trabalhar com a intensidade um pouco menor? Ou como aqueles que não conseguem desenvolver essa tolerância, eles não vão ganhar? Então, assim, são várias perguntas, né, que tem alguns estudos na área. Tem uma pesquisadora americana, Lynn Stackler, se eu não me engano, que ela fazia muita eletroestimulação com pacientes operados de ligamento cruzado anterior. E os resultados, né, são sempre relacionados ao ganho de torque e tal, mas sem muito essa questão de entrar nessa variação do parâmetro, do que cada um representa. Então tem muito espaço para a gente poder discutir, trazer um pouco em cima disso aí. Sim, eu acho que esse é a grande lacuna, né? Qual é a combinação? Será que existiria uma combinação ideal, né? Marquinhos, a gente tem um setup para fazer isso lá. É óbvio que o interessante seria a gente fazer com os ocinéticos, mas dá para a gente fazer com o nosso Sim, sim, com certeza. E tem, agora com a cinemática, então, também, entendeu? com Dá certeza. para fazer muita coisa interessante assim, desse tipo de avaliação, com protocolo de estimulação, Sem dúvida. diferentes tipos de corrente para poder testar, né? A gente pode testar a russa, pode testar o FES convencional. Sim. Então, tem muita coisa interessante que a gente poderia pensar com protocolos nisso. Oh, Henrique, eu pensei em sinergias, com certeza, Henrique. Com certeza. Isso aí, se for explorar, então, essa aplicação funcional, né? Isso tudo. Faz o teste, vê repercussão funcional, avalia a cinemetria, avalia a modelagem, tem muita coisa legal mesmo. Assim, essa questão é tão interessante. Esse é um trabalho que até ele é antigo, mas assim, é muito citado e assim, muito simples mesmo, porque eles avaliaram, né, para quem não conhece, eles utilizaram uma escala que é chamada escala de Ashworth. Escala de Ashworth, você atribui uma nota, né, um score para resistência ao movimento. Então eu tento mobilizar passivamente, né, a articulação do meu paciente e atribuo uma nota. E eles fizeram aplicação tanto em cadeia anterior quanto posterior da perna, né? E aí avaliaram os movimentos tanto para extensão de joelho quanto para flexão plantar. E o que eles observaram? Aqui, num primeiro momento, né, uma medida pré-estimulação elétrica, aí eles avaliaram imediatamente após, ou seja, o efeito agudo, e posteriormente, 2 semanas após a primeira aplicação, né? Ou seja, teria um efeito aí duradouro, né, da estimulação, como a redução à resistência ao movimento, tanto na flexão plantar quanto na extensão do joelho, né? Enfim, esse foi um dos resultados que eles encontraram lá no estudo, mas assim, colocado de uma forma bem simples, bem direta, enfim, um estudo bem interessante. Esse, por sua vez, um pouco mais recente, né, 2015, e da mesma forma, eles usam a mesma escala, né, a escala de Ashworth. Então, quanto maior a nota, maior a resistência passiva ao movimento. E aí, o que eles observaram?
também numa avaliação, né, de efeito agudo, né, em pacientes pós-AVC. Então eles tinham lá no pré-estimulação, né, 10 pacientes, né, numa amostra de 27, com uma nota, um grau 1, né, na escala de Eschhoff, e que posteriormente, aí que é interessante, reparem que tanto para Eschhoff 2 quanto para 3, né, eles tinham então pré-estimulação 13 pacientes e 4 pacientes com nível 3, então 13 com 2, 4 com nível 3. Imediatamente, posteriormente a estimulação, né, reduziu o número de pacientes nas escalas maiores, né, aumentando, então, ou seja, houve uma redução, né, uma melhora na resistência ao movimento. Rafael? E os parâmetros, você sabe quais eram, Marco? De cabeça, não vou saber te dizer agora, mas assim, nada que tenha me chamado a atenção, assim, com certeza. Tá. Né? De novo, a gente pode até olhar lá os parâmetros, eu não vou saber te falar agora de memória, mas a impressão que eu tenho, Rafael, é que os parâmetros são lançados assim, sem muita preocupação, entendeu? Depois eu vou até mostrar um trabalho que a gente fez uma revisão, enfim, que a gente traz uma sugestão de parâmetros, mas, de novo, a gente não teve a oportunidade de testar esses parâmetros. Tá. Aí, 2 outros artigos bem mais recentes, né, são revisões sistemáticas, uma de 2019 e essa outra também de 2019, elas, curiosamente, é engraçado porque essa técnica vem sendo aplicada há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, tem uma série de trabalhos que motivam o seu uso para tratamento da espasticidade, mas até hoje não se chegou a um consenso. E aqui eu extraí 2 trechos, né, um desse artigo, outro, né, desse outro artigo, falando exatamente que nós recomendamos o uso da TENS, né, eles denominam TENS, no tratamento da espasticidade. Mas aqui, isso que é legal, né, entretanto, a grande variabilidade nos tipos de estimulação não permite uma comparação adequada, minimamente adequada, né, e aí para que torne a técnica um pouco mais objetiva, né, da mesma forma que em relação que existem evidências, isso sem dúvida nenhuma existem essas evidências, né, a respeito do potencial da técnica, porque qual é a principal relevância? Imagina o profissional, o fisioterapeuta, né, poder pegar essa estimulação, fazer uso simultaneamente a uma cinesioterapia, né, enfim, quer dizer, ele digamos, ele pode ter aí, né, a possibilidade de ter o paciente ter o uso de uma toxina botulínica, mas a estimulação elétrica, quer dizer, ela permite com que você mantenha, né, a conexão do nervo com o músculo e você trabalhar isso de uma forma mais ativa, né? Então, acho que isso sem dúvida nenhuma é bastante interessante. Mas, de novo, a estimulação elétrica não vai resolver os problemas mecânicos quando você tem alterações mais severas. Isso aí não tem jeito, né? O André pode explicar isso até melhor para a gente. De repente, fazer um alongamento de tendão, né? Como é muito comum em paralisia cerebral, né? Enfim. Aliás, André, você já chegou a fazer esse tipo de procedimento em paciente espástico durante, sei lá, residência? Boa tarde. Na residência eu participei, mas eu não tenho experiência não, tá? Somente na residência mesmo. Após a residência não, porque quem trabalha com isso aí geralmente é o pessoal que especializa em ortopedia infantil, né, para tratar pacientes com sequela de PC, né? Entendi. Você assim, se o paciente espástico com o ombro comprometido já chegou a atender, André? Não, até que não. Não. Nenhum que necessitasse fazer algum procedimento cirúrgico adicional, não. Entendi. Só mais de reconstrução mesmo, né? Isso. Entendi. Legal.
Então, são dois trabalhos bem recentes, né, que falam exatamente sobre essa questão, né, e aí, de novo, destaque, né, em relação à variabilidade dos parâmetros. Aqui, então, é só uma tabela, essa tabela não está atualizada, obviamente, né, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tentou pegar, principalmente também, trabalhos que trouxessem medidas que para nós tivessem quer dizer, uma maior relação com aquilo que a gente estava querendo fazer, que era avaliar o potencial evocado motor e o reflexo de Hoffman, que depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas olha só que interessante, né? Se a gente destacar aqui, né, um parâmetro, frequência, a variabilidade de frequências, né, que têm sido usadas, né, e aqui a gente tem trabalhos com pacientes, com sujeitos espásticos, com sujeitos sem qualquer tipo de acometimento, só com o intuito de avaliar os efeitos em termos de potencial evocado, né, motor e reflexo de Hoffman, enfim. E aí, naquela ocasião, então, a gente se debruçando sobre a técnica, né, e também em relação a algumas dessas medidas, que eu vou explicar mais à frente, a gente optou, então, por testar frequências diferentes. Para nós, nos parecia, naquele momento, uma forma interessante, né? O Rafael, no projeto dele, vai estar trabalhando com uma frequência específica, mas uma das frequências com as quais nós trabalhamos, que eu vou comentar com vocês, e até uma frequência que acho que, curiosamente, se usa muito pouco, né, para esse tipo de modalidade, ou não se utiliza nada, na verdade, embora a gente tenha encontrado trabalhos que tenham feito uso dessa frequência especial que eu vou explicar mais à frente. Mas só para quem não conhece, né, o que seria o reflexo de Hoffman, né? O reflexo de Hoffman foi uma das medidas que nós fizemos quando nós testamos a estimulação elétrica periférica. Então a ideia, basicamente, qual é? Você aplica uma estimulação elétrica no nervo periférico. No nosso caso, nós fazíamos, a gente fazia a aplicação de estimulação elétrica periférica, né, no caso a TENS, né, no antebraço, né, pegando principalmente músculos flexores, essa era a ideia. E aí a gente fazia uma medida, que era uma medida dessa via aqui, em relação ao fúsio e o motoneurônio. Então a gente aplicava um estímulo elétrico, né, no nervo mediano, e aí eu tinha um potencial que chegava ao músculo via motoneurônio, né, que é o que a gente chama de onda M, aquela informação que vai via um A, alcança o motoneurônio na medula e retorna para o músculo, que é a medida do que a gente chama de reflexo de Hoffman, né? Então ele dá uma medida da estabilidade dessa via monossináptica, né, que embora, né, quer dizer, seja monossináptica, ela recebe contribuições aí de outras vias, né? Então a gente tinha uma medida, digamos, mais em nível espinhal, né? E a ideia, por sua vez, era ter uma medida na via córtico-motora, né? Tentando identificar se havia alguma alteração em nível cortical, que era fazendo uso da estimulação magnética transcraniana. Então a gente aplicava uma estimulação no córtex motor primário, né, dirigida a músculos específicos da mão, e por meio de eletromiografia de superfície também media lá um potencial evocado. E aí a pergunta é, bom, fazendo uso dessa estimulação, será que a gente conseguiria enxergar uma retomada na estabilidade da via? Pode falar, Rafael. Ah, tá, você achou aí 50 Hz, legal. Depois é até interessante ver aquelas revisões também, eu não sei se eu compartilhei com você, tá? Bom, e aí só para... Por que medir o potencial evocado motor, né? Primeiro porque a gente teria uma medida em mais alta ordem no sistema nervoso central e uma outra em nível mais medular, então a ideia era tentar ver se a gente conseguiria discriminar diferenças aí. Até porque num sujeito que não sofreu um derrame, um sujeito saudável, se eu aplico um pulso, né, uma estimulação magnética em um hemisfério, né, e eu meço o potencial evocado motor no músculo contralateral, provavelmente a gente vai enxergar uma mesma resposta em seu homólogo contralateral, né? A gente até tem feito esse tipo de abordagem para avaliar, distinguir questões relacionadas à lateralidade.
num paciente pós-AVC, o hemisfério não afetado, ele costuma apresentar um aumento na estabilidade. Então, quando a gente aplica um pulso, a gente normalmente observa um potencial evocado, uma facilitação, né? Contrário, por exemplo, ao hemisfério que foi afetado. Então, se eu aplico um pulso no hemisfério afetado, a gente vai observar um desequilíbrio nessas respostas. Então, a pergunta é, será que a gente conseguiria, né, oferecer esse tipo de resultado, né, de comportamento, e se sim, há algum correlato do ponto de vista sensório-motor, né? Então essa é uma questão bastante interessante e que para a gente é importante. Então assim, o que a gente tem feito é avaliar a estabilidade córtico-motora, né, e também no caso, né, a partir do reflexo de Hoffman, de diferentes músculos, pegando músculos, né, intrínsecos na mão, pegando músculos do antebraço, né, por exemplo, flexor radial longo do carpo, extensor radial longo do carpo, pegando músculos proximais também, né, para a gente avaliar se também existe um efeito remoto, né, da estimulação elétrica aplicada numa determinada região, e se essa estimulação ela se os seus efeitos se propagam para regiões vizinhas, né? Enfim, aqui uma ideia só do setup que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? Então, o que a gente vem fazendo é, primeiro, testar a estimulação em durante diferentes sessões com diferentes tempos, né? Então, em sessões em um tempo bem curtinho, 5 minutos, 30 minutos, né? A gente teve a oportunidade de fazer isso. E, assim, só para dizer, esses protocolos foram longos demais, assim. Por quê? Porque a gente combinava parâmetros, né, de tempo, frequência, diferentes frequências. A gente chegou a ver trabalhos que faziam uso de estimulação a 3 Hz, né? Acho que na prática ninguém utiliza isso, né, Diogo? Né? E é interessante que a gente encontrou diferentes frequências, então nós testamos essas diferentes frequências, e na ocasião a gente basicamente trabalhou com uma frequência mais banda larga, né? A ideia era pegar mais vias, né? Então, muito provavelmente vias motoras também, mas a ideia é que a gente trabalhasse com uma intensidade de estimulação que não alcançasse o limiar motor, né? E aí, portanto, então, trabalhamos com medidas, né, de estabilidade da via córtico-motora, né, e daquelas relacionadas ao reflexo de Hoffman, no caso as monossinápticas, né, relacionadas a VIA1A e o motoneurônio. E, além disso, uma outra questão interessante que a gente teve a oportunidade de fazer foi avaliar aspectos mecânicos, mas não por meio da escala de Ershoff. A gente até fez, mas usando um dinamômetro isocinético, né, que nos permitiria ter uma medida um pouco mais adequada a respeito da resistência passiva ao movimento. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fazia essas medidas antes da estimulação, fazíamos a estimulação, aí dependendo do protocolo, né, 5 minutos de estimulação, 30 minutos de estimulação, fazíamos medidas imediatamente após, 5 minutos, 10 minutos. Então, em média, os nossos protocolos experimentais duravam entre 4 e 6 horas. Então, assim, muito, muito, muito cansativo para os nossos sujeitos, né? Então, eu tinha muitos amigos nessa época, perdi vários amigos, né? Então, foi bastante difícil fazer, e assim, na época, eu estou mostrando uma sequência, né, quer dizer, coisas que a gente tem feito. No meu projeto de doutorado, eu fiz 3 etapas experimentais. Uma que a pessoa tinha que ir 4 vezes, cada experimento consumia 4 horas. Depois uma segunda em que a pessoa ia uma única vez e consumia em torno de 4 a 6 horas. A gente já estava com uma mão um pouco melhor. E uma terceira que fizemos com pacientes espásticos, aí pós-AVC, que durava 4 horas. Então, e um quarto experimento que a gente fez na USP de Ribeirão, que também consumia em torno de 4 horas. Então foi muito difícil fazer esses experimentos. Quantos sujeitos, Marquinhos? Oi? Quantos sujeitos? No primeiro experimento eu tinha 16.
É, E aí 16 sujeitos. ainda vai ter alguém cara de pau falar que você coletou pouca gente, né? É, Sim, é isso aí. é. Isso E aí, pois é, aí a gente fez um segundo experimento que nós conseguimos 6 sujeitos e depois com 5 sujeitos, aí pacientes. Aí, na verdade, 2 vezes, né? Uma com um grupo nosso, né, lá com a professora Ana Paula Fontana, né, que foi orientadora da Thaís, que ajudou muito a gente, né? A gente até publicou um trabalho juntos. E depois a gente rodou um experimento, o André conhece bem, lá na unidade de emergência da USP de Ribeirão Preto. Então, os pacientes faziam, a gente tinha imagem, tinha ressonância, eles faziam estimulação, enfim, então foi um período bem extenuante, assim. Deve ter batido umas 180 horas de coleta. Acho que mais até. Acho que mais. Pode dar um certificado. Mas perdi muitos amigos. Então aqui, ó, um dos resultados, né, do nosso trabalho aqui, a presença da professora Ana Paula Fontana, né, que a gente testou então essas diferentes frequências com esses 3 primeiros grupos, né, então foram 2 grupos controle, um de 5 minutos, um de 30 minutos, testando aquelas frequências 3, 30, 150, 300 Hz, e depois um segundo experimento que a gente rodou em Ribeirão com outro grupo. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente acabou seguindo um protocolo sugerido por um dos autores, que era a ideia era fazer uma estimulação mais, digamos assim, não fazendo a estimulação direta no nervo, embora a gente pegasse aqui o trajeto do nervo mediano, mas fazendo ela mais difusa, assim. Então essa era uma forma. Eu acredito que não tenha sido a melhor forma, né, mas era o que a gente tinha. E aqui é uma imagem de um sistema que foi desenvolvido por um colega nosso, o João Catunda, que foi um sistema isocinético para avaliação da espasticidade. Então a ideia é que era um sistema mecânico que avaliava. A gente tinha uma avaliação da escala de Eschoff também. Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso de uma forma cega, mas o legal é que a gente tinha como fazer uma avaliação mecânica, né? Então a gente fez isso inclusive nos controles, tá? Nos controles e nos pacientes também pós-AVC. Então tinha toda uma interface em LabVIEW e tudo mais. Aqui a gente tem uma avaliação do torque, né, para a extensão do punho. Então, não houve diferença, né, nem para extensão, nem para flexão, não houve diferença nos 2 casos. Embora, né, mas de novo, muito complicado porque a gente não conseguiu fazer uma avaliação cegada, né? E aí, na ocasião, eram fisioterapeutas, né, da equipe da professora Ana Paula que participaram conosco e, segundo eles, né, quer dizer, na época eles relataram uma melhora, um efeito, isso nos pacientes, tá? Nos pacientes pós-AVC. Uma melhora no efeito agudo nos pacientes, mas pelo menos do ponto de vista do resultado na dinamometria isocinética a gente não identificou diferença, tá? E aqui foi um segundo trabalho que a gente também conduziu, né, com o grupo lá da USP de Ribeirão Preto, e aqui o que a gente tem? A gente tem um potencial evocado motor também, normalizado, para o flexor radial longo do carpo, né? Então, antes e depois da estimulação, e aqui seriam os controles que nós avaliamos lá. Então, perceba o seguinte, que a estabilidade córtico-motora, por exemplo, no paciente 1, ela estava maior, né? Quer dizer, houve uma redução na estabilidade córtico-motora, que para a gente era um resultado que não interessaria, né? Porque, na verdade, ele caminhava no sentido contrário ao efeito daquilo que a gente esperaria. Nesse paciente, né, no P2 aqui, por outro lado, a gente observou um aumento, né, que seria, a princípio, né, uma pista de uma possível melhora. Então, reparem que houve uma variação muito grande aqui. A gente perdeu os dados aqui do paciente. Não sei por que ele está marcado aqui, tem até que rever lá no gráfico. Mas houve uma variação bastante grande, uma flutuação bastante. Eu acho que a gente não conseguiu medir aqui, desculpa. Estou lembrando, a gente não.
aplicava 0, 0, 0, 0, então houve um aumento da estabilidade aqui. Nos pacientes, nos controles, praticamente isso se manteve, só teve uma mudança para cá, e aqui em relação ao extensor radial longo do carpo, então pré e pós-estimulação, então praticamente não houve mudança aqui, houve nos controles, né? E aí em relação à resistência, né, então só para fazer essa discriminação entre os controles e os pacientes, em relação à resistência, a extensão, né, a flexão do punho e a extensão do punho, então aqui praticamente, né, aqui houve uma manutenção, aqui houve um aumento da resistência ao torque passivo, aqui praticamente se manteve, enfim, houve uma variabilidade, ok, nosso grupo era bastante pequeno, né, mas de novo, foi aquilo que o Diogo comentou, era um protocolo muito longo, bastante exaustivo, mas a gente não encontrou nada efetivamente consistente, e aqui só testamos uma única frequência, que foi de 3 Hz. Bom, mas resumidamente, né, em relação aos resultados do estudo anterior, né, que foi o estudo, digamos, maior, né, que foi esse aqui, a gente não encontrou, ou pelo menos, assim, nos pareceu, pelo menos, né, que dados os resultados em termos de potencial evocado motor, né, e análise de movimento, claro, os pacientes foi algo que a gente não observou, a gente se apoiou na ideia de tentar, então, dar prosseguimento na frequência de 3 Hz, né? Então, que foi até de onde nós, então, aí rodamos um outro experimento, né, isso mais recentemente, mas lá em Ribeirão Preto, na verdade rodamos 2 experimentos, com larguras de pulso diferentes, com intensidades diferentes, que aí é esse banco de dados que o Rafael vai trabalhar agora, né? Então, quer dizer, mas a gente não encontrou assim nada que nos apontasse, né, no sentido de, olha, encontramos os parâmetros chaves. O que a gente fez aí, mais recentemente, até com base naquele trabalho que o Rafael já explicou, né, aqui qual seria o tempo ideal para evocar respostas, né, em termos de efeito, em termos de estabilidade córtico-motora, né, com base no tempo, com base no limiar motor, né? Então aqui eu tenho o limiar sensorial, 2 vezes o limiar sensorial, 3 vezes o limiar sensorial no limiar motor, e em termos de frequência, quer dizer, com base nessas informações aqui e numa revisão que nós fizemos, o que nós chegamos, né, em termos de sugestão, mas de novo, isso aqui não foi testado, que possivelmente, com base nessa revisão que nós fizemos, que possivelmente uma combinação de 20 minutos com uma largura de pulso de 100 microsegundos e uma frequência de 100 Hz poderia produzir um efeito positivo em termos de resultado na espasticidade. Quando eu vim para Juiz de Fora, a ideia era exatamente rodar esses parâmetros aqui, só que a gente não conseguiu por conta da pandemia, né? Então, a ideia é que futuramente, né, assim que possível, né, a gente possa reavaliar essa literatura, né, e, quem sabe, testar esses ou outros parâmetros combinados, né. Então, é basicamente isso. Foi só um panorama geral, né, do que a gente tem feito. Então, a ideia é que o Rafael agora se debruce, né, sobre esses dados, que seriam dados de um grupo controle, e, né, quem sabe ter mais pistas aí para a gente continuar caminhando nessa direção. Obrigado pela atenção de todos. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Vai lá, Rafael. Eu vou ficar igual o Pasqualini na aula de estatística hoje. Então, é porque o Pasqualini, nossa, perguntava pra caramba por isso, ó. Mas ajudou muito, viu, Pasqualini? Não, você que cara, manda muito bem. Sua conexão está meio... Rafael, eu acho que sua conexão tá ruim. Deixa eu tirar o vídeo. Voltei.
Tá melhor, pode falar. Tá vendo? Deixa eu falar do Pasqualini, tá vendo? Estão ouvindo bem agora? Melhorou? Então tá. A frequência mais baixa, Marco, ela é utilizada também. Entre 2 a 4 Hz, geralmente numa outra modalidade de TENS, né? Mas tentando pegar um nível motor. As pesquisas que eu tenho lido sobre esse nível sensorial, realmente não tenho visto tanta coisa mais baixa, não. Igual o trabalho que eu apresentei semana passada e tal, mas eventualmente, ela é utilizada assim, que o pessoal chama de TENS acupuntura, né? Aí é uma frequência bem mais baixinha, de 2 a 4 Hz, assim, de 1 a 4, mas geralmente de 2 a 4, fico usando. E vamos pesquisar, né? Tô trabalhando pra gente chegar aí nos nossos resultados aí, fazer a análise deles. E, se Deus quiser, a gente vai ter alguma conclusão muito bacana. Mas às vezes, Rafa, com essa frequência que você falou, é comum a gente ver larguras de pulso um pouco mais altas, gerando um pouquinho de atividade motora, né? Então, eu não sei como que seria aí essa largura de pulso mais baixa, com essa frequência mais baixa, se há diferença nos efeitos para aquilo que vocês estão testando. Enfim, mais uma vez, é o dilema das modulações aí para gente. Eu acho que a grande dúvida é de que forma, né, eu consigo recrutar determinados circuitos, né, principalmente a gente discute do ponto né, das vias tálamo-corticais, né, do que seria o efeito chave, né, para esse tipo de modalidade. Mas de novo, né, quer dizer, será que a gente tem, foi o que a gente colocou, né, até atribuindo o título, será que ele poderia ser um parâmetro chave para esse efeito? Parece que, bom, pelo menos da forma como nós combinamos os demais parâmetros, não. Pode até ser que seja, né? Mas não foi, pelo menos para o que a gente conseguiu medir. E assim, Esse caminho é esse. Pode falar, Marco. não, pode falar. Não, é porque a gente, esse estudo que a gente fez, como a gente conseguiu fazer um controle, né, por estimulação magnética, porque nem todo mundo consegue fazer tudo, né, assim, ou o cara mede reflexo de Hoffman, ou mede potencial evocado, ou mede a resistência do movimento, a gente tentou se cercar de todas as formas, por isso que o protocolo ficou bastante grande, bastante longo. E pelo menos assim, agora, uma coisa que foi muito difícil foi controlar a intensidade de estimulação, porque é meio no olho, né? E na resposta do sujeito. Então, a gente tentava identificar, a gente pensou em usar acelerômetro sobre o músculo para ver se não tinha abalo muscular, mas aí o negócio ia fugir do controle em termos de parafernália, né, de instrumentação. Então a gente achou que tava demais, assim, tava. Aí ia ser 12 horas de experimento, a gente pensou, não, aí não dá. Em relação à mudança, né, de plasticidade cortical também, dependendo do nível a dimensão, né, da lesão, não tem assim muitos dados que falam que vai acontecer plasticidade, né? Aquilo é uma coisa mais pontual, né, pelo menos o que a gente observou e também nos últimos estudos assim, estudos recentes que mostram um pouco sobre a ativação, né, cortical, que a longo prazo, que não tem essa alteração, né, de plasticidade, principalmente em pacientes muito crônicos, né? Ou então que tem que ter mesmo uma intervenção longitudinal maçante, né? O que a gente vê que tem resultados são a longo, sei lá, acima de 3 horas no dia, todos os dias da semana, e o cara também fazendo em casa, né? Isso em estudos, assim, fora do Brasil também, que acontecem, e aí é possível ver alguma mudança, assim, mais funcional, mais cortical em si, é difícil manter, né, essa plasticidade, como falo, vista, assim, possível, né, futuramente. Mas é discutido por isso, né? Por que fazer também
em pouco tempo, né? Esse tratamento. Eu acho que é mais, assim, pela minha experiência, é mais para trazer um pouco de conforto e evitar essas possíveis complicações né, de contraturas, enfim, porque de fato tem uma mudança a longo prazo para o sujeito. Não, e é um pouco isso, Thaís. Acho que tornar, quer dizer, a gente testou tempos bem curtinhos, né? Um tempo curtinho de 5 minutos e 30 minutos, digamos que seria algo mais próximo do factível, né? Dentro de um programa terapêutico. Mas na minha banca, a gente teve a presença de uma médica neurologista lá da Universidade de São Paulo, que ela trabalha bastante com estimulação elétrica periférica, né? Com esse objetivo. E ela. Só que os protocolos dela muito longos, 2 horas e meia de estimulação, né? Ela falou que também era bastante difícil. E aquilo, né? Quer dizer, é algo que não seria execuível numa rotina terapêutica, você pegar um paciente e deixar o paciente receber estimulação por 2 horas e meia. Então, né, eu acho assim, são muitas variáveis, né? Você conseguir identificar, no caso da espasticidade propriamente dita, né? O quanto que você tem de contribuição mecânica, porque a estimulação realmente não vai te ajudar em nada, né? Então, acho que esse é um grande problema, você conseguir discriminar isso muito bem. E, assim, fechar quais são realmente os parâmetros. Será que existem? Talvez não existam, talvez não exista essa combinação mágica aí, né? Ou com algum tipo de potencial para efetivamente você evocar a resposta que a gente procura, né? Então, mas eu acho que vale a pena a gente investir nisso, continuar procurando, até para dizer, olha, aparentemente não tem, né? Mas a ideia é que a gente pudesse, né, que a gente possa, a partir desses resultados dos quais, né, o Rafael vai estar trabalhando, pelo menos ter uma direção mais clara, e aí, quem sabe, no futuro a gente poder estar fazendo isso com pacientes espásticos, né, pós-AVC. Rafael, fica à vontade. E às vezes também, mesmo que esse fator tempo ele seja determinante, né? Vamos supor, realmente uma estimulação acima de 1 hora, 2 horas, a gente consiga algum tipo de resultado, né? Infelizmente, para a nossa realidade do Brasil, não ajuda, mas a gente pensando assim, por exemplo, igual nos Estados Unidos, que aquele tênis portátil é super barato, em torno de 20 e poucos dólares, né? Que as pessoas compram em qualquer lugar, né? E aí tem a programação lá, eles usam muito isso para terapia de tratamento de dor, né? O paciente faz a eletroestimulação em casa por horas, se for o objetivo do tratamento. Às vezes pode evoluir, infelizmente, né? Para a nossa realidade não é uma coisa plausível, mas tomara que a gente consiga descobrir dentro desses 30 minutos, né? Dentro de uma faixa que a gente consiga ter uma abordagem clínica, né, em consultório, em atendimento, enfim, em domicílio, mas mesmo que não seja o caso, se a gente conseguir, se for descoberto por um tempo maior, né, quem tiver a oportunidade de assim utilizar, vai usufruir de qualquer forma também, né. Infelizmente não é o popular, vamos dizer assim, né, não é o popular, mas, né, algumas pessoas terão benefícios, né? Mais perguntas, dúvidas, comentários, sugestões? Não? Bom, Marquinhos, na verdade, assim, eu já estou com muitas perguntas de futuras pesquisas para a gente poder desenvolver, até voltado para a parte mesmo de geração de torque, de eletrificação no sentido de ganho de força. Enfim, vamos ver para frente como que a gente vai tocar isso. E com a parte da cinemática também, acho que agora é disponível, né? Nossa, abre Legal. Abre uma perspectiva muito boa, né? Excelente, mestre. Obrigado. Tá, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. É claro que Rafael aí, por exemplo, né, estão, né, muito mais atualizados em relação a essa temática do que eu.
Mas sem dúvida, é um tema muito interessante, porque assim, eu acho que ele diz respeito a um instrumento que é de fácil acesso, né? Assim, eu acho que um estimulador hoje, vários espaços, né, tem acesso. Quer dizer, uma técnica de uma certa forma barata, acessível, né? E aparentemente com um potencial muito interessante. Então, se a gente pudesse tornar isso rotina, né, principalmente para esses pacientes, né, seria muito bacana, né? Então, sem efeitos colaterais, né? No caso da toxina botulínica, que aí, claro, né, pode aparecer. Então, acho que sem dúvida nenhuma um recurso muito interessante. Muito interessante. Ah, não, tranquilo, Bruno. Você não vai fazer perguntas para mim? Ele só faz pro Diogo. Se fosse estatística, você poderia ter certeza que você não tinha terminado de falar até agora. Mas só uma dúvida, o reflexo de Hoffman ficou claro para todo mundo, né? Porque às vezes a gente vê em alguns artigos reflexo H, e a ideia é bem simples mesmo. E é legal medir, assim, porque tem uns trabalhos interessantes, às vezes com mudança de postura, e você mede a estabilidade dessa via monossináptica, e aí, quer dizer, como ele sofre influência também de outros, né, de outras vias, é muito legal de medir. Incomoda um pouco, porque tem que dar uma estimulaçãozinha no nervo, assim, que um pouquinho. Já fez, André? Não sei se você já chegou a fazer, reflexo de Hoffman, não. Né, na neurofisiologia, o pessoal, os médicos fazem bastante, né? E é uma medida, mas é bem interessante. Eu gostei muito de trabalhar com essa técnica também. Uma medida bacana de estabilidade. Então tá, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos aí, pelos comentários, pelas sugestões. Com certeza a gente vai voltar a falar nesse tema aí mais para frente, né? Espero que em breve aí o Rafael traga os seus resultados, né? Ainda que preliminares, e a gente vai estar com certeza com informações mais atualizadas a esse respeito. Thaís, depois eu acho que a gente tem que organizar também uma apresentação para você. Eu acho que você tem muito a contribuir aí também, né? Obrigado, André, também. Né? Vamos organizar uma apresentação sua. Acho que já está na hora, né? Eu já ia falar isso. Na verdade, eu estou congelada nos meus dados, assim, que para publicar, e eu estou precisando até discutir para Legal. e reaprender, assim, a parte de estatística que eu fiquei. Aí você fala com o Bruno aí. Então, o Bruno falou disso, eu vou colar nele. Olha, É se eu só puder rodar ajudar, agora, tá tudo a pronto, minha é só cola, rodar, Então, que é o mais difícil. a minha então cola chama o Diogo. Mas é isso, vamos trocar vamos aí. lá. Não, acho que assim, depois, Fernanda, pegar o seu telefone para a gente tentar colocar aí no hall de apresentações aí na agenda também, tá bom? Tem, né, a ideia Rayane também entra agora no roteiro, daqui a pouco a Samara, né? Acho que você pode também, até para contar um pouco também da sua experiência, né, Thaís? Eu acho que é importante. Você teve a oportunidade de trabalhar com um grupo muito forte, né, lá no Rio. Acho que a sua experiência aqui, se puder compartilhar, vai ser muito, muito interessante também. Vamos organizar isso aí. Para a semana que vem, a gente vai ter, ó, a Fernanda está até compartilhando o telefone, se puder pegar. Na semana que vem, a gente vai ter a Vitória, né? Vitória é aluna acadêmica de medicina, aqui da Federal de Juiz de Fora, e ela vai apresentar um artigo que aborda questões de lateralidade na infância, né? Então, de que forma, quer dizer, se há ou não uma certa consistência né, na apreensão né, de objetos, né, basicamente brinquedos, enfim, de que forma isso se comporta
em crianças, quer dizer, sujeitos que estão em desenvolvimento. Então, ela vai trazer um artigo bastante recente que aborda esse tema, que é outro ponto que a gente tem discutido também, questões relacionadas à lateralidade. Tá? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, Diogo, mais uma vez. Diogo está de férias, está participando aqui, não teria, né, necessidade de estar aí trabalhando nas férias. Mas não tô vendo tanto como um trabalho, não. Não, Quase uma diversão. Tá muito. Diogo, cuidado, tá? Não, eu sei. É só isso aqui. Se eu não viesse aqui, você não entrava na reunião, você não tá entrando com um e-mail do convite, ou cara de pau? Verdade, eu ia ficar igual um maluco aqui pedindo pro Marcos deixar eu entrar. Não, é eu que autorizo. Pois é, e aí eu não ia lembrar disso. Figura. Beleza, Thaís. Mas como você pediu para não aparecer na sua frente quando você estiver de férias, eu ia evitar de te mandar mensagem. Obrigado pela preocupação. É isso aí, então, Marquinhos. Obrigado. Tá. Show de bola. Diogo, eu só vou te pedir para, de repente, você não fechar a sala, pode interromper a gravação, que aí eu vou me reunir com o André e com a Fernanda agora para ver os dados da coleta de dados deles. Perfeito.